Oi, gente, tudo bem? A live de hoje vai ser sobre métricas do Instagram. Como eu falei nos stories, né, que eu fiz numa semana, acho que foi semana passada, uma enquete perguntando, qual é a dúvida de vocês sobre métricas? Você sabe o que é métrica, né? Porque já é uma palavra que não é conhecida por todo mundo. Então, o Robson se ofereceu para fazer uma live, ele é gestor de tráfego. Aliás, ele já tá aqui, então ele vai fazer essa live comigo, vai me ajudar a explicar pra vocês o que é métrica. No dia que eu tava falando sobre isso nos stories, eu expliquei um pouquinho da diferença de alcance e impressão, mas hoje o Robson preparou até um PDF pra gente liberar pra vocês no final da live. Quem quiser é só mandar um direct pra um de nós dois que a gente envia o arquivo, tá bom? Então deixa eu convidar ele que aí a gente começa. Cadê? Sempre esqueço onde é esse botão, gente, peraí. Aqui, achei. Oi, Robson, E tudo bem? aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Você me ouve bem? Eu tô ouvindo bem. Tá bom, legal. Vamos A lá. imagem também tá ótima. É a Tá sua ótimo. primeira live, Vamos lá. né? Primeira live, tô Obrigada estreando aí no pela Instagram. honra. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, se Tá apresenta um bom. pouquinho, fala o que você faz, como que você Aham. começou a trabalhar na internet, se você sempre trabalhou. Uhum. Na verdade, eu Ai, vim do mundo vou ficar até o corporativo. final. Que É, legal. minha prima aí, eu paguei É sua R$ 10 prima? pra ela estar aqui. Então, eu venho do mundo corporativo, né? Sempre trabalhei CLT também, Aham. mas sempre com aquela insatisfação, sempre querendo ter o meu próprio negócio, querendo ter maior controle da minha vida. E aí a gente vê esse mundo de empreendedorismo aí, né? Uhum. Que veio surgindo nos últimos anos, acompanhando o Flávio Augusto, até contei um pouco da minha história no meu feed, no IGTV que Ah, que tem legal. no meu feed. Depois a gente pode ir lá assistir. Isso. E aí comecei a trabalhar com internet tem mais ou menos uns 3 anos, né? Comecei com um e-commerce de dropshipping, não sei se o pessoal conhece. Pra quem não sabe, aqui você compra e manda entregar direto na casa do cliente, né? Isso, exatamente. A Você não gente compra. trabalha, não trabalha com É, estoque. isso, exatamente. E aí, devido à pandemia, né, a gente começou a ter atraso nas entregas, a cotação do dólar fica aquela oscilação. Aí a Sim. gente decidiu, eu sou sócio com meu irmão, né? A Uhum. gente decidiu parar essa operação para poder focar no tráfego pago, que era uma coisa que a gente aprendeu na prática, né? Com o próprio E negócio de vocês. isso, que é com o Legal. próprio site que a gente tinha. Aham. E aí a gente decidiu oferecer esse serviço para outras empresas. E aí a gente começou a abrir uma empresa, tudo, né? E aí, com a experiência que a gente tem aí de internet, desses quase dois. A gente ficou um ano com o site, né? E eu estou trabalhando com tráfego diretamente, exclusivamente, tem mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos aí. Bastante Então, tempo. minha experiência de internet vai para quase 3 anos, mas assim, antes era só consumir conteúdo, Uhum. conteúdo gratuito de todo mundo e tal. Sim. E aí, depois que a pandemia pegou mesmo, né? A gente falou, Não putz, a teve gente pra onde precisa fugir, né? a gente precisa tomar uma atitude e tal. E aí É. decidimos parar a operação. Deu certo até enquanto funcionou, né? E Uhum. aí a gente decidiu parar essa operação para focar no tráfego pago. E agora a gente está indo mais para o modelo de agência, tal. Ainda estamos focado muito em tráfego pago, né? Pra outras pessoas, Mas né? Pra outras isso, lojas. para outros clientes, para outras Tá. lojas, Uhum. infoprodutos, negócios locais. Legal. Basicamente são esses os nossos clientes, né? E eu compartilho um pouco desse conteúdo no meu feed, no Sim. meu Instagram, Tem conforme muita os stories informação. também, né? A caixinha de pergunta e Uhum. tal. E é isso. E aí quando eu vi você postar nos seus stories, o que é métricas e tal, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de entender, né? Mesmo Muita. essas métricas básicas que a gente vai explicar hoje, o pessoal tem muita dificuldade de entender, porque quando a gente entra na internet é tudo muito novo, né? Nome, é Muito. E lead, são os nomes que você é nunca ouviu, né? Muita coisa em inglês, exatamente. então não facilita. E métrica você usa muito no seu trabalho, né? De tráfego, é muito Sim, importante. basicamente é tudo métrica, né? Você precisa Aham. analisar cada etapa do funil ali Sim. para Então vamos entender começar do onde começo, tem né? O que que é gargalo. métrica? Uhum. O que são as métricas? As métricas são os nomes, né, que o Facebook dá. Na verdade, não é nem o Aham. Facebook. A palavra métrica já vem aí do mundo corporativo, de medir desempenho, de acompanhar a Tá. performance de vários e vários indicadores, né? Então, basicamente, elas são os nomes que a gente dá Quero para adicionar. para cada número, para cada número que a gente, para cada ação, né,
que acontece dentro do nosso negócio. Por exemplo, Uhum. né, a métrica de alcance. Vamos começar já falando do alcance. Sim. Quando a gente pensa em alcance, a gente tem que ter em mente que alcance é uma pessoa, né? É um perfil único ali do Instagram. Sim. Às vezes, a gente não está acostumado com essa definição da palavra em relação a pessoas, a perfis, né? Então, é um perfil único que foi alcançado, né, pelo seu post ali, pelo seu conteúdo. Seu conteúdo alcançou uma A gente unidade de pode alcance, vamos dizer pensar assim. assim, alcançou, tipo, você pegou, né? Você consegue Isso é, pegar a gente uma pensa pessoa. exatamente. Por isso que às vezes fica confuso. A gente tem uma ideia da palavra que vem de outras E de outro referências, né? contexto, E basicamente é isso. O alcance é isso. É quantas contas o seu conteúdo alcançou, né? Uhum. Seja nos stories, seja no feed, né? E aí a gente vai falar depois um pouco onde a gente consegue enxergar Exatamente. essas As métricas. métricas, Que tem gente que não sabe, né, nem onde ver. Então, você tá Então tem gente. fazendo lá um conteúdo, às vezes, super legal, mas você não tem a mínima noção se tem alguém vendo, se as pessoas estão gostando, o que que tá acontecendo, né? Por isso que é importante a gente saber minimamente o que significa cada uma e onde olhar essas métricas, né? Sim. Inclusive, hoje a gente vai apresentar uma nova métrica que está relacionada ao alcance e à impressão, né? Que são as mais comuns e as primeiras aí. Que é importante a gente saber também, que a gente usa muito nos anúncios e é importante o pessoal saber, tá? Passando para a próxima, das impressões, né? Que muita gente pergunta qual que é a diferença entre impressões e alcance. Foi assim que Então, começou a minha série de stories que você assistiu e aí você fez o convite para a live, né? Porque assim, um monte de gente perguntava, mas qual que é a diferença de alcance e impressão? E aí você vai ler a definição técnica, você confunde mais a cabeça ainda, né? Exatamente. Então, explica pra gente. Então, basicamente assim, você pensa no alcance como uma pessoa única, né? A impressão é quantas vezes aquele post, aquele conteúdo foi visualizado, né? Foi visto por alguém. O que acontece é que vocês vão ouvir umas vozezinhas, umas Eu tô batidas, ouvindo. é É minha sua filha, ela filha? brincando lá no quarto. Falei, Bonitinha. filha, por favor, fica quieta. Tá Imagina, brincando vida lá. real. E aí, assim, quando a gente pensa em alcance, a gente tem que ter em mente que é uma pessoa, né? Uma pessoa ela foi alcançada. Mas, quando a gente fala em impressões, em geral, as impressões vão ser iguais ou maiores ao número de alcance. Por quê? Porque o mesmo conteúdo, ele pode alcançar uma pessoa, mas essa pessoa pode visualizar esse conteúdo mais de uma vez. Então, aqui tem um de alcance e 2 de impressão, né? Então, o mesmo conteúdo foi impresso, foi visto 2 vezes por uma pessoa. Sim. Então, em geral, é isso que acontece. Eu acho que a gente pensando assim, fica mais fácil, né? O alcance é uma pessoa e as impressões, né? São quantas vezes as pessoas visualizaram aquele conteúdo, independente se uma pessoa viu mais de uma vez ou não. Tá? Então, basicamente é isso. As impressões podem ser menores? Não. Não, porque as impressões elas estão diretamente baseadas no alcance. Para eu ter uma impressão, eu preciso alcançar uma pessoa. Sim. Eu não consigo ter uma impressão sem alcançar ninguém. Se eu não alcançar ninguém, o meu anúncio não. Se eu não alcançar ninguém, meu anúncio não foi impresso. Entendeu? Então, geralmente, vai ser igual ou menor ou maior, né? Como eu falei. No mínimo igual. No mínimo igual e, em geral, é maior, né? E aí. Gente, que leve. Obrigada. E outra coisa que eu queria te perguntar, desculpa te cortar. Não, quer dizer alguma coisa? É bom ou é ruim, assim, ter muita impressão? Então, é justamente o que a gente vai para o próximo assunto agora, que é a métrica de frequência. Qual que é a frequência? Não foi spoiler não, tá bem certinho, parece que foi combinado. Parece não, eu sempre gosto de falar que eu gosto de fazer tipo um bate-papo. Então, assim, eu não pergunto muita coisa antes, porque eu fico curiosa durante a live e aí eu faço as perguntas. Porque se eu souber tudo antes, eu não vou ficar curiosa, que eu já sei. Então, meu Instagram está bugado, porque às vezes a impressão tá bugado. Porque não é para aparecer, viu? Provavelmente, Assim, se você entender o que é alcance, o que é impressão, não faz sentido tá menor, né? Não. Pode ser que esteja algum bug. Ou é que assim, dependendo de onde você olha, provavelmente se você olhar nessa tela que a gente vai mostrar depois, que a gente vai indicar depois, é para estar certinho. Mas dependendo do período que você olha, às vezes
num mês você alcançou mais gente, e aí de repente você vai olhar as impressões num período menor, pode ser que o número seja menor. Tem que ver também a data que você está Dependendo olhando, da data. verdade. Por exemplo, se você visualizar alcance de um mês e depois visualizar impressões em 7 dias, que são as opções que tem lá, então vai ser menor mesmo. Então verifica direitinho se essas datas aí do período, né? Se essas datas do período estão sendo o mesmo período, a mesma quantidade de dias para as duas métricas, né? E também ver se você não está olhando a porcentagem, porque a porcentagem sim pode ser menor, porque é em comparação, né? Então a comparação ela pode ter diminuído o seu alcance, a sua impressão, ou aumentado. Eu olho sempre todos em 7 dias, então tem alguma coisa errada. Tenta sair do aplicativo e entrar de novo, né? Talvez. Isso, Ou deve ser então mandar mensagem, porque o Instagram realmente é muito bug, né? No pessoal, aqui no ramo dos anúncios, a gente costuma chamar o Facebook de Facebook. Facebook. Porque o tanto de bug que dá. E o tanto de atualização que tem, né? Quase toda semana tem atualização e você não vê nada de diferença. Tipo, é alguma coisa que eles estão consertando. Anúncios, né? Em relação à segurança, privacidade, agora com esse negócio da Apple aí. Né? Sempre tem um babado. Deixa eu acertar meu suporte aqui, peraí. Meu namorado tá rindo porque ele já trabalhou com essa parte de tecnologia também, então ele sabe os bugs. Então, a gente chama de Facebook, porque nos grupos de anúncios e de Facebook Ads a gente fala, eu tô com um bug aqui, tô com um problema aqui. Aí a gente já fala logo, meu amigo, isso daí é Facebook, é o famoso Facebook. Não tem explicação. Não tem o que fazer, tem que esperar. Sim. Bom, falando da outra métrica que a gente vai apresentar aqui, que é a frequência. O que é a frequência? A frequência é a relação entre as impressões e o alcance. Nossa, mas você já falou que um tem a ver com o outro? Tem. Mas a frequência é a média de vezes que aquele conteúdo foi visto por aquelas pessoas, né? É a média entre as impressões e o alcance. Por exemplo, né, eu até coloquei no nosso PDF lá, vou até colar aqui, ó. Para quem é ruim de matemática, tipo eu, tem exemplo. Vamos supor que você fez um post e esse post alcançou 10 pessoas. Isso. Aí você vai lá e nas impressões, você vê lá 20 impressões. O que isso quer dizer? Que o seu post alcançou 10 pessoas, mas ele foi visto, ele foi visualizado, ele foi impresso 20 vezes, né, para aquelas 10 pessoas. Se você dividir 20 por 10, vai dar 2. 2 é a frequência média que o seu post foi visto por cada uma daquelas 10 pessoas. Entendeu? Essa métrica de frequência, ela não aparece em lugar nenhum no aplicativo do Instagram. Pelo menos eu não vi até agora. A não ser que eles coloquem mais para frente. Mas é importante a gente saber, justamente por isso, pela pergunta que você me fez. É bom ou é ruim ter mais impressões? Depende. Como tudo no tráfego que a gente... Alguém faz uma pergunta, a gente sempre fala, depende. Você vê o pessoal às vezes fica bravo, né? Que é uma resposta fácil. Às vezes a pessoa vê a live do Pedro Sobral, tal, do pessoal mais famoso, e eles respondem, depende por causa disso. Tem muitas coisas que interferem, né? Então, depende muito. Por exemplo, se você alcançou mais gente e a sua frequência diminuiu, isso quer dizer, seu perfil pode continuar, pode estar numa crescente, né? Pode continuar crescendo. Quer dizer que ele está crescendo. Mas se você não alcançou ninguém novo, né? Não ganhou nenhum seguidor novo, por exemplo, mas o seu número de impressões ele está só aumentando, quer dizer que o seu conteúdo está sendo visto por mais vezes, mas pelas mesmas pessoas. Sim. Né? Você não está atingindo gente nova, né? Isso, você não está conseguindo atingir gente nova. E aí essa é a parte que eu devolvo essa pergunta. O que eu faço para atingir gente nova, né? Para ajudar o pessoal aqui no Instagram. Quais são os tipos de coisas que eu faço para atingir gente nova? Peraí. E aí a gente pensa em como que eu faço para conseguir alcançar pessoas novas, né? Aí tem vários tipos de posts, né? Tem o Reels, que está entregando muito bem, tem o post nos stories que a gente compartilha, que a gente marca perfis grandes, né? Exatamente, e a gente agrega aí a pessoa reposta, né? O repost. Então essas são algumas técnicas que a gente chama, né, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo do jogo da internet, que ajudam a gente a alcançar pessoas novas. Exatamente. Por exemplo,
Como que eu conheci o perfil da Carolina? Foi através de uma marcação do Ícaro. Ela postou uma foto Foi lá do da Novo neve. Mercado, por ele eu ainda não fui repostada. Ah, foi do Novo Tô na Mercado? luta. Foi do Novo Mercado. Então, ele fez o pessoal do Novo Mercado postou uma foto que você estava estudando, né, o computador e a Foi. neve, assim, aquela coisa maravilhosa. Tanto é que você posta coisa de neve, eu comento Eu, o na hora, Robson, é o porque, primeiro a comentar. nossa, é muito da Tipo, eu hora, é achei muito alguém da que hora. gosta tanto de neve quanto eu. Parece um, eu mando foguinho, é muito da hora. Parece filme, né? Eu também ainda não É, tô acostumada. Eu fico aqui olhando pra minha janela. É muito bonito. e aí eu falei, caramba, que foto da hora, né? Aí fui ver, e aí assim, eu vi que você comecei a olhar, assim, eu cheguei pela foto da neve, que não tem Sim. nada a ver, Que é esse né? outro truque também, né? Que a É, gente vai explicar, que é o repost útil. Não quer dizer só, ah, isso. você foi repostado, mas o que que você faz com isso, né? Uhum. E aí eu fui lá, aí eu dei uma olhada nos stories e tal, e aí comecei a compartilhar, a acompanhar o conteúdo e tal, e aí a gente começou a conversar nos Uhum, stories, e aí chegamos aqui na live. exatamente. Mas é isso, né? Você, nem sempre uma frequência alta é ruim, mas também nem sempre ela é boa. Por exemplo, para os anúncios, uma frequência alta, ela não quer dizer que seu anúncio está ruim, né? Que você está entregando o seu anúncio para as pessoas, não quer dizer que isso seja ruim. Por exemplo, se você tem um público que chegou, vou aprofundar um pouquinho mais, né? Mas se você tem um público que chegou no seu site, foi até o checkout, mas não comprou, preencheu os dados de pagamento, mas na hora de apertar não comprar, ele não comprou. Vai ser um público pequeno, né? Porque dentro Sim. da jornada, muito mais Vai pessoas entram no diminuindo, né? Por isso que a site. gente chama de funil, né? Vai fazendo bem Exatamente. assim. Muito mais pessoas entram no seu site do que compram. É. Então, o público vai diminuindo ao longo da jornada. E aí o que acontece? Para você atingir aquele público de novo, você faz um anúncio diferente, um estímulo diferente, né? E aí você direciona aquele anúncio para essas pessoas. Só, como esse público é pequeno, provavelmente, independente do orçamento que você coloque, você vai atingir mais vezes as mesmas pessoas. Só que é necessário você atingir mais vezes, Pra como se fosse convencer, né? um lembrete, né? Como se É. fosse um convencimento. Falou, ó, você entrou lá, fez tudo, tal. Sim. O que te impediu de comprar, né? Aí você mostra uma vez, mostra duas vezes. E nem sempre, quando o Facebook mostra uma impressão, quer dizer que a pessoa se atentou e viu de verdade. Sim. Então, o ideal é sempre que a nossa frequência, tanto para anúncio quanto para um post orgânico, esteja acima de 2, né? Que é meio que para Ah, bacana. garantir que a pessoa viu mesmo aquele conteúdo, prestou Uhum. atenção e tal. Então, nem sempre é ruim, mas nem sempre é bom. Então, tem que analisar o contexto aí, Depende. cada caso. Se é É, lançamento, né? Se você tá realmente querendo vender alguma coisa, então é melhor que isso. seja mais alta, né? Legal. E o que a gente tá falando do repost útil, só para explicar Uhum. direitinho, Vai é que lá. assim, você tem que ter conteúdo, né? Então, assim, beleza, você conseguiu o repost, mas a pessoa vai chegar lá no seu perfil e vai encontrar o quê? Se você não tem nada, também não adianta. Você não vai ganhar seguidor novo só porque você conseguiu um repost. Então, assim, não tem muito milagre. Por isso que a gente fala que tudo depende. Então, Uhum. primeiro tem que arrumar a casa, que a gente fala, né? Deixar o seu Instagram arrumadinho, com conteúdo legal, com stories todo dia. Se a pessoa vê que não tem stories, também passa uma má impressão. Parece que é um perfil fantasma. Então, essa técnica do repost, você tem que ter coisa já postada, né? Bastante conteúdo. E a outra forma que você falou, que eu esqueci agora, qual que era? Para crescer? Na verdade, eu falei do Reels com Do conteúdo Reels, isso. compartilhável, Que é né? sempre usar a ferramenta nova, né? A regra básica do Sempre usar os Instagram. Ele recursos lançou alguma novos. coisa, você sai correndo Uhum. e É isso usa. aí. E às vezes como eu falei, como aconteceu aqui, né? Que eu expliquei. Às vezes é uma foto que não é de conteúdo, não é nada de conteúdo pesado. Não, Não, tipo, foi uma foto da neve que eu achei bonito, falei, putz, é. deixa eu dar uma olhada, Que é né? o E aí, famoso topo de funil, né? Que a isso, gente. É a exatamente. melhor forma de você começar a crescer o seu perfil. O que que é topo de funil? É conteúdo raso. É assim, pra atrair gente. Então, sabe aqueles posts? Ah, marca aqui sua amiga que é de peixes. Sabe? Coisa de signo. Uhum. Meme, que a pessoa vai mandar pra amiga. O Então, pessoal essas adora essas coisas, coisas, né? adora. Umas coisas que são altamente compartilháveis. Então, vai Aham. chegar uma galera pra ver, né? Onde que a pessoa marcou, quem que é essa menina que postou. Uhum. É isso. Aí tem uma próxima pergunta aqui, que eu acho que foi a Fernanda que fez, né? Foi. Como que eu sei se a métrica indica crescimento? É o que a Uhum. gente estava falando, né? Tem um pouco de relação com o que a gente já falou. As métricas de crescimento, elas têm relação com o alcance único de pessoas. Por exemplo,
quer dizer, uma curtida, o número de curtidas, né, que antes estava muito em evidência, e depois eles tiraram, não mostram mais, assim, né, resumido. O número de seguidores é um indicador, pode parecer óbvio, mas é um indicador de crescimento. Se você está alcançando mais gente, a não ser que você esteja comprando, né, seguidores, que eu não Exatamente. recomendo para ninguém. Que a gente não vai nem entrar no mérito, né? Que não pode. A gente não vai nem citar esse caso, mas é isso. É, Isso, os seguidores, né, número de seguidores, curtidas, compartilhamento, sim. salvamento. Por que especificamente essas ações? Porque elas estão atreladas a uma pessoa. Você não consegue curtir 2 vezes um post. Você não consegue seguir 2 vezes com o mesmo perfil, não, sabe? Não tem como. Então, salvar, também você só consegue salvar o post uma vez, né? Você não consegue... Já os comentários não querem dizer... se você aumenta o número de comentários, não quer dizer que seu perfil está crescendo. Porque pode ser um monte de comentário daquele tipo, né? Linda, pode ser comentário da sua mãe. Foguinho, aqueles meio spam, né? DM para foguete, parcerias. Ou às vezes a mesma pessoa comenta várias vezes, tal, né? Isso é bom para o engajamento. Não indica o crescimento do perfil, mas indica, né, que você está conseguindo engajar e tal. E aí tem a parte do CTA no post, essas coisas, né? Então, basicamente... pedir para a pessoa fazer alguma coisa, né? Para quem não sabe. Isso, tá vendo? Por isso que eu sugeri de fazer essa live, porque assim, eu mesmo tenho dificuldade de começar a explicar alguma coisa. Tem que dar um passinho para trás, né? Tem que dar um passo para trás. Então eu falei CTA e continuei. Aí você falou, não, CTA é... porque o meu público é assim, o seu público já tem, né? E-commerce, já precisa do tráfego, já tá avançado, né? O meu são empreendedores que estão começando a mexer no Instagram, que estão querendo sair do CLT, então estão assim, nesse meio termo. Então tem que explicar tudo do começo. E é o que eu falei, não é só ensinar, não é simplesmente vir aqui ensinar pro pessoal. Eu aprendo também, por quê? Demais. Porque eu consigo dar esse passo atrás, né? Como você fez agora. Não, CTA é isso e tal. Né? Porque na nossa cabeça as coisas estão muito claras, né? A gente pra nós já é normal. CTA e pão já tá óbvio. Quando a gente fala pão e CTA, já aparece o que é o CTA. Exatamente. Já aparece a definição, né? A próxima... Tem uma pergunta aqui da... Deixa eu ver se tem aqui uma pergunta. Eu não sei, não lembro de quem. Acho que eu não anotei aqui. Não tem nome, onde eu vejo as métricas, né? Isso, onde eu vejo as métricas. Alguém mandou também. As métricas, dependendo do... É que assim, eu não sei como que é no Android, né? Faz tempo que eu não uso Android. E aí, cada atualização do Instagram é uma coisa. Mas, basicamente, você vai clicar no Instagram, no iPhone, como que é? Do lado direito, aqui embaixo, tem a sua fotinho, né? Onde tem o Reels, onde tem as coisas do feed e tal. Logo que você abre o Instagram. Você clica na sua fotinha e ele vai para onde você vê a sua bio, né? Onde você edita o seu perfil. E ali você clica nos insights. E ali você vai ter que fuçar, né? Para entender. Pega esse PDF que a gente vai disponibilizar depois, lê, vai fuçando, vai mexendo, né? Confere esse negócio das datas, do período ali que você está analisando. E vai anotando, né? Para você ter uma comparação também. E aí volta depois aqui no perfil da Carolina, volta no meu perfil e pergunta de novo que a gente responde. Exatamente. Não fica com dúvida. E você estava falando para a pergunta da Fê, só tô voltando um pouquinho, que você falou que, como sei se a métrica indica crescimento, né? Você falou para ver o número de pessoas que está alcançando. Então tem uma hierarquia, você estava falando que comentário não significa tanto, tem alguma coisa sim, mais importante? É verdade. Na verdade, assim, o crescimento do perfil, ele não está atrelado simplesmente ao número de seguidores, né? Como a gente falou, se a pessoa começar a comprar seguidores, o perfil dela vai crescer. Mas o engajamento desse perfil, conforme o perfil cresce, também é importante a gente observar, né? E aí a gente cai nessa questão das métricas com relação às ações das pessoas, o que elas fazem, né? Se seguidores, curtidas, compartilhamentos, salvamentos significam crescimento, né? A questão dos comentários, das interações, das respostas nas perguntas, dos stories, esse tipo de coisa, das vezes que as pessoas te chamam no direct, respondem o seu story, isso conta como engajamento para você. Nem sempre ter um perfil com milhares de seguidores quer dizer que você está sendo ouvido, que você está sendo relevante para essas pessoas, né? Então é mais importante que você tenha menos seguidores, mas com mais engajamento, você consiga fazer esse equilíbrio, do que ter milhares de seguidores e com engajamento lá embaixo, né? No nosso PDF tem até um exemplo dessa hierarquia
das ações, né? Que fala que tem algumas ações, as ações elas têm valor, teoricamente têm valores para o algoritmo do Instagram, né? Então a gente começa com a visualização, que é a menos valiosa, e aí conforme o esforço da pessoa em interagir com o seu conteúdo, essa ação tem mais valor. Visualizar não tem esforço nenhum, né? Então A pessoa tá vale passando pouco. lá, se apareceu, né? Tá só rodando o feed. Já o curtir já é mais valioso. O comentar é ainda mais valioso que o curtir, né? O compartilhar demanda um esforço, né? o compartilhar é mais importante ainda do que os outros três, porque aquela pessoa tá se dispondo a compartilhar o seu conteúdo, a mostrar para alguém, a enviar para alguém, porque ela quer que você também veja, né? Seja algo engraçado, seja algo de conteúdo técnico, seja uma explicação, uma dica, alguma coisa, né? E o salvar é o que mais vale dentre todos esses cinco. Porque a pessoa quer guardar aquilo, né? Ela não quer perder. Então, o algoritmo interpreta como a ação mais valiosa, né? Sim, então, que é muito importante, né? Que ela vai querer ver de novo. A pessoa quer voltar, e mostra que a pessoa quer voltar a ver aquele conteúdo. Sim, né? Basicamente esse gráfico do PDF tá bem legal. A gente pegou da Valesca, a que ela gente também pegou da fala sobre Valesca. marketing digital, né? Valesca eu acompanho ela, acho que, se eu não me engano, foi no grupo do Novo Mercado que eu vi os primeiros posts dela, e aí fui ver lá no Instagram, e assim, ela é um fenômeno. No último ano ela cresceu. Eu sou aluna dela. Vertiginosamente, ela é muito boa. Sim. E ela fala muito, né, dessa questão de topo de funil, de engajamento e tal, né? Exatamente. Que o número, a relação de engajamento, ela é mais valiosa do que o número de seguidores, né? Principalmente para quem quer construir uma audiência, quer vender algum produto, quer trabalhar de forma profissional usando a internet, né? Exatamente, que porque as pessoas ficam preocupadas em crescer, né? Mas elas não veem que, tipo, as pessoas não estão interagindo. As pessoas que têm agora não estão interagindo. Então, para que ela quer crescer? Para que ela quer ter 10 mil seguidores? Exatamente. Não vai mudar nada. Exatamente. Bom, a gente já falou aqui da pergunta da Fernanda, tá? Das métricas. Sim, onde que né? E aí, assim, aqui a gente deixou uma relação entre a porcentagem do número de seguidores em relação à entrega dos stories, né? Porque isso, hoje em dia, o Instagram, eu costumo dizer que, até comentei isso com algumas pessoas, que ele é mais valioso para negócio, se você souber usar, do que o LinkedIn. Porque muita gente fala, LinkedIn e tal, não, você tem perfil no LinkedIn? Tem, mas lá no LinkedIn não tem a estrutura, não tem a dinâmica não tem esse ambiente que o Instagram criou. Principalmente para empreendedores, né? Exatamente. Eu tô procurando aqui, porque acho que eu recebi outra pergunta também. Vamos ver. Tá, que é o que a gente fala de no feed tem que estar o que você faz, e nos stories tem que estar os bastidores, né? Aquele conteúdo mais descontraído, mais pessoal e tal. Né? E aí no PDF, eu não vou nem falar as relações aqui, mas no PDF vocês vão poder... É bom deixar o pessoal curioso, né? Curioso, exatamente. E aí eles baixam lá, depois eles mandam uma mensagem pra gente, eles baixam esse conteúdo. Tem pergunta foi a aí? Pergunta da Pamela, mas você já respondeu o que significa alcance, né? De novo, só para lembrar, quantas pessoas viram o seu post. Isso, é o número de pessoas. Basicamente, de forma bem rápida, é isso, tá? Como eu falei, tudo no tráfego, por exemplo, depende, né? A frequência, é importante vocês acompanharem. Você faz a continha mesmo, sabe? Coloca lá, divide alcance, divide impressões pelo alcance, vê a média de vezes ali, porque isso vai te mostrar, vai te ajudar a entender melhor como que o seu conteúdo está atingindo. Se você está crescendo e tá aumentando o número de alcance, o número de seguidores, e a frequência tá aumentando também junto, isso é bom, porque está tudo crescendo, né? Apesar do seu conteúdo estar alcançando mais gente, essas pessoas estão voltando organicamente, porque no tráfego orgânico você não consegue fazer ir lá e colocar o seu conteúdo na frente da pessoa, como é no tráfego pago, né? Então, se a pessoa está vendo mais de uma vez aquele conteúdo, né, naqueles 7 dias ali, quer dizer que ela voltou, foi importante para ela, né? Ela acompanha o seu perfil, tal. Então isso é um indicador bom, né? Basicamente era isso assim que eu tinha para falar. E assim, é o básico do básico das métricas aqui no Instagram, né? Mas isso é que é muito...
que Muito você importante. precisa começar a entender para se familiarizar. Sim. Uma hora, se você pretende trabalhar, mesmo que você não vá lançar algum produto, mas hoje em dia os olhos se voltaram para a internet, né? Então, se de repente é uma pergunta, uma pessoa, vai trabalhar numa empresa e aí abre uma área digital na empresa, ou você entra numa empresa que é digital e você recebe uma pergunta: o que é alcance? O que é frequência? Você O já se que é destaca, né? impressões? Pô, se você souber responder isso minimamente, como a gente explicou aqui, você já consegue um destaque, né? Porque Exatamente. são coisas que as pessoas não ligam, né? Não. E aí E não sabe porque não tá tendo resultado, né? Porque na é, verdade tá andando em círculos, né? Não sabe o que tá fazendo, não analisa. exatamente. É o que a gente fala, assim, aquela famosa frase aí que a gente ouve, né? Principalmente no mundo corporativo. Aquilo que a gente não gerencia, não consegue melhorar, não consegue gerenciar aquilo que a gente não mede. Então é importante, Exatamente. né? É importante a gente Muito. ter. Você não precisa saber tecnicamente, mas se você souber explicar o que é o alcance. Alcance é cada pessoa, cada perfil, que o seu Sim. conteúdo alcançou. Impressões é o número de vezes que as pessoas viram aquele conteúdo, sendo que ele pode ser visto mais de uma vez por cada pessoa, né? A Exatamente. frequência. Frequência é a média entre o número de impressões e o alcance, Alcance. né? Basicamente é isso, Sim. tá? E o tráfego pago, esqueci de falar. A gente tá aqui falando também de coisa óbvia. Tráfego pago, para quem não sabe, é quando paga, tá? Para anunciar. Então, assim, É, quando aparece post patrocinado, quer dizer que uhum, está fazendo tráfego pago. E orgânico é, é sem pagar, né? é. Muita gente pergunta, tráfego pago, é, como que a pessoa consegue anunciar se eu vou lá no perfil dela e não vejo aquele anúncio? É uma das perguntas É que verdade, deixa mais imagina. o pessoal Deixa encucado, curioso, né? né? Caramba, como que ele anunciou se esse conteúdo, se esse vídeo, se essa foto nem tá lá? Não tá O lá. que acontece? É uma plataforma exclusiva que o Facebook reserva, né, para fazer os Sim. anúncios. O que acontece? Não é o botão impulsionar. O botão impulsionar é uma forma também de anúncio. Só que a gente costuma explicar que o botão impulsionar é uma faquinha de pão. Você consegue cortar uma madeira com a faquinha de pão? Consegue. Vai dar mais Exatamente. trabalho, mas você consegue. O gerenciador de anúncios, a gente costuma chamar ele de canivete suíço, né? Então ele tem todas as ferramentas que você precisa. Isso, a princípio, pode espantar o pessoal logo de cara, mas a principal diferença entre os anúncios, os posts que a gente impulsiona pelo botão e o anúncio que a gente faz pelo gerenciador é o retorno justamente dessas métricas, né? Sim. Através do botão você não tem acesso a essas métricas, Você como não está performando, consegue pôr tanto como, detalhe, né? exatamente, como está performando o seu anúncio, É. quantas pessoas ele atingiu, por exemplo. Só para quem não conhece nada, isso vai explodir a cabeça. Se eu posto um vídeo de 1 minuto, se eu anuncio um vídeo de 1 minuto Essa através do métrica é boa. gerenciador, você consegue ver quantas pessoas assistiram 25% do vídeo, quantas pessoas assistiram 50% do vídeo, quantas pessoas assistiram 75%, quantas pessoas chegaram até o final, né? E através desse público que vai assistindo o vídeo, eu consigo separar essas pessoas numa gavetinha lá dentro do gerenciador de anúncios para anunciar depois para E essas você pode fazer pessoas. anúncio diferente, né? Isso, você faz um anúncio, um estímulo diferente para aquela mesma pessoa. Então, aquela pessoa, ela viu, sei lá, você tem uma loja de roupa. Então, aquela pessoa viu o sapato, ou viu uma chuteira, por exemplo, o cara viu uma chuteira, ele vai lá, viu a chuteira, de repente ele não gostou daquela cor. Você vai lá e mostra outra chuteira de outra cor, ou de outra marca, ou mostra uma caneleira, mostra uma coisa Sim. complementar, igual o vendedor de sapato, né? Você entra Exatamente. Você não para quer comprar meia? você comprar o sapato, ele não quer levar um cinto, não quer levar uma meia, não quer levar uma carteira, Exatamente. tem umas carteiras bonitas aqui. Vai fazendo upgrade. É mais ou menos isso. Então, esse é o poder dos anúncios e Sim. das métricas, né? Que Exatamente. que até no nosso PDF tem lá essa vantagem, tá explicando, né? Que tem essa vantagem da gente ter na mão quantas pessoas o nosso anúncio atingiu. Por exemplo, se o cara faz por exemplo, na televisão, eles têm lá a média de audiência, mas não quer dizer que as pessoas estão prestando atenção. É. Por exemplo, se você põe o mesmo vídeo que você pôs na televisão, de 1 minuto ali, do que aparece no intervalo do Jornal Nacional, você coloca esse vídeo no Facebook, você consegue ver quantas pessoas foram até o final.
Se a pessoa foi até o final, ela prestou atenção. Não tem como falar que não prestou atenção. Então, quanto mais, né, quanto mais tempo a pessoa assiste o vídeo, maior é a propensão que aquela pessoa volte a comprar ou volte a interagir com o seu conteúdo. Exatamente. Né? E Isso você é só consegue uma... conhecer seu público, né? Porque aparece lá Exatamente. também os detalhes, de onde que essa pessoa é, quantos anos, se é Sim. mulher, é homem. Exatamente. Você consegue direcionar tudo isso. Sim. E aí, para finalizar, só para deixar um gostinho a mais aí para o pessoal, você ainda consegue buscar pessoas semelhantes àquelas que foram até o final do seu vídeo, por exemplo. Então, o poder dos anúncios, o poder que a internet, né, que o Instagram como É ferramenta muito de completo. negócio dá na mão das pessoas, é um negócio que, assim, não tem como comparar com nada. Você não tem como Não. comparar com nada. E as ferramentas... E, assim, hoje em dia, né, para finalizar aqui, que a gente começa a falar e vai falando, né? Imagina, Hoje em tem dia, sim. até o botão impulsionar, ele serve para muitos objetivos. Por exemplo, se você tem um orçamento baixo, até 500, 600 reais para fazer anúncio, que em teoria é um orçamento baixo, né? Eu sei que muitos empreendedores às vezes têm 200, 300 reais para... eu quero começar a investir em anúncio, mas eu tenho pouco. Então você consegue começar através do botão impulsionar, faz anúncio com o objetivo de mensagens, né? Através do botão é bem didático. Mesmo você não tendo as métricas para analisar e tal, você consegue atingir pessoas ali no seu bairro, na sua Sim. cidade, né? E oferecer os seus produtos. E aí as pessoas podem entrar em contato com você por mensagem, pelo Messenger, pelo Instagram, pelo Direct, né? É, Pelo WhatsApp. Então é isso. Esse é o poder da internet, dessa ferramenta que a sim. gente está usando aqui. E eu acho que a gente ainda tem tempo, ainda tem 20 Tá. minutinhos. Eu acho que também é legal pensar nessa coisa do funil, né? Que a gente sempre fala, do topo, do Sim. meio e do fundo, que depende de qual etapa você tá, qual métrica que é mais importante para você. Porque, ok, pro algoritmo, o Exatamente. mais importante é salvar. Mas se você tá querendo, assim, você tá começando seu Instagram, você tem que analisar mais quantas pessoas estão vendo o seu conteúdo, né? Uhum, Tem que exatamente. analisar mais os números de seguidores, talvez. Se você tá lá no topo, né, do funil. Então, Uhum, esse é um jeito de você também como eu posso falar, se guiar, né? Porque depende muito do que você quer com o seu Instagram hoje. uhum. Você precisa começar o fato de você começar a se interessar, entender essas métricas, Sim. começam a te ajudar eu fiz um Reels aqui e ele, nossa, entregou muito mais o alcance dele foi maior do que um post no feed, um vídeo no Uhum. feed. Então, acho que vale a pena investir, É, né? Então, assim, só esse pequeno insight que você tem, você já começa a mudar. Putz, sim. eu vou Você investir consegue mais no Reels. direcionar, né? Você já fala, putz, é aqui que eu vou, né? Sim. Às vezes é uma coisa no Stories, você postou no Stories um vídeo lá, dois Stories de 15 segundos cada um, que dá uns 30, né? Que vai Uhum. pro Reels. Aí você pega aqueles mesmos Stories, vai e joga lá no Reels. Dá uma É, visualização enorme, você fala, putz, eu vou postar nos Stories, mas também vou colocar no Reels. Então, assim, é exatamente. coisas simples, mas que você consegue começar a entender como que é o jogo da É, que internet, te né? direciona, exatamente. Exatamente, como direcionar os Porque se seus você tá anúncios. querendo vender, né, por exemplo, que já é o fundo do funil, você não Uhum. vai postar no Reels, que assim, ninguém vai comprar pelo Reels. É, Então, exatamente. saber essas métricas te ajudam muito também a construir o seu Uhum. funil, a saber o que eu preciso fazer agora, né? Qual que é o meu objetivo? Se aumentar o Sim, engajamento, eu tenho que olhar, sei lá, salvar post. Uhum. Então, tudo isso são passos e passos que a gente vai dando, né? Putz, primeiro eu entendi que é alcance, beleza. Tô conseguindo alcançar mais gente. Agora eu sei que meu perfil está crescendo, tô ganhando seguidores, mas eu preciso olhar o engajamento, né? E aí, assim, como que eu sei? Não tem a métrica de engajamento lá nessa Não. telinha, né? Mas você mesmo vai perceber no dia a dia. Abre o seu Instagram naquele acho que até no computador, se você abrir ele no computador, você vai passando o mouse em cima dos posts, ele vai mostrando quantas curtidas tem Tem no e computador para quantos ver. comentários. E Uhum. aí você vem de baixo para cima, sabe? Dos primeiros para os últimos posts. Você consegue ver se está aumentando, se está diminuindo a quantidade de comentários, de Sim. likes, Você vê né? qual tipo de post também. Porque assim, não tem Isso. receita de bolo, por isso que a gente fala que depende. Assim, o meu É, público pode é preferir, verdade. sei lá, Reels. O público do Robson pode preferir post, carrossel. Uhum. Então, Depende. tem nichos, tem tipo de público, tem a sua linguagem. Às vezes você se dá É. melhor fazendo o stories. Às vezes nos stories também você prefere digitar, você se dá muito, muito bem Uhum. digitando. Outras É o pessoas exemplo podem do falar, Ícaro. aí eu não, eu gosto de falar e tal. Então, assim,
eu preferiria fazer, no meu caso, né? Fazer digitando. Uhum. Mas, às vezes, é uma coisa que você precisa explicar com mais, sabe, com mais detalhe ou alguma coisa. Então, sabe, Ainda além de mais assunto que não demorar, é assim tão divertido, né? Sobre tráfego. então, ainda mais é um assunto que é meio, sabe, caramba, alcance, aí tem que dividir. Quando você fala em dividir, fazer conta, o pessoal já fica, ai, Já fica não. aquela o meme da Nazaré. Então já fica, né? E assim, é isso, sabe? Para trabalhar na internet, para começar a, viver, a pensar em viver da internet, a gente tem que entender que a cada instante tudo muda, né? Toda hora vem uma atualização. O Sim. usuário final mesmo do Instagram já percebeu que no último ano eles atualizaram um monte de coisa, né? Se sai uma ferramenta nova, sai alguma coisinha nova, o Facebook já quer copiar, né? Saiu o Clubhouse agora há pouco, eles já estão se mexendo lá, já estão se Sim, coçando para fazer. uma O função, Twitter também já lançou lá as salas de áudio deles, né? os Então, próprios stories, né? Veio do Snapchat. o Stories veio do Snapchat. Então, assim, é o que a gente fala. Se você sabendo, o Reels veio do TikTok, né? Então, você vê como que o Instagram, até o que eu estava falando, como que o Instagram se tornou uma ferramenta potencializadora de negócios muito mais do que o LinkedIn. Sim. Porque eu acho que é mais no Brasil que a gente tem esse perfil de adotar as coisas muito rápido, né? As coisas novas muito rápido. E pelo fato de ter muito empreendedor na internet, aqui no Brasil também, a gente começou a migrar. É que a gente. Eu E e é muito você, mais a gente. barato, né? Você começar a empreender na internet. Exatamente. A gente está meio que numa bolha. Eu, você, a gente está numa bolha, que a gente segue muita gente igual, muita gente parecida. Né? A gente segue poucas pessoas também, mas a partir do momento que a pessoa começa a entrar nessa questão do empreendedorismo na internet, ela começa a ver que o negócio se baseia única e exclusivamente na internet, no Reels, no YouTube, no Instagram como um todo, né? Então, assim, não é fácil, a gente precisa aprender. E você acaba estudando e se atualizando muito mais do que se você estivesse fazendo uma Exatamente, é faculdade, tempo alguma real, coisa. né? Exatamente. Por E é exemplo, o isso. Augusto tá aqui falando, ó, a Rio tem bastante visualizações. Eu fiz uma da Carol com K e deu muita visualização. Então, Exatamente, é o clássico topo de funil, assim, você tem que pegar exatamente. assunto do momento, porque aí, viraliza. Teve grupos aqui que eu participo que o pessoal começava assim, vocês viram o que aconteceu com a Carol Conká? E aí era só a primeira frase, o resto não tinha nada a ver com Não tinha Carol nada a Conká. ver. Era só para chamar a atenção, né? Esse é o jogo da internet, É aprender isca, né, a que a gente chamar a chama. atenção para poder começar, né, a entender esse jogo e aprender a ganhar dinheiro, aprender a fazer dinheiro. Porque como o Ícaro de Carvalho fala, tem dinheiro aí para recolher com a pá, a gente só precisa aprender a fazer. É isso. Exatamente. E com estratégia, né? Porque assim, você começa a tirar Exatamente. para todo lado também, você fala, não tá dando certo. Mas por quê? Porque nem você sabe o que você tá fazendo. Como que o cliente vai Exatamente. saber, né? Ele tá tudo Você tem que confuso. aprender. É um passo atrás do outro. É É um importante testar, aprendizado. mas também é importante ter um foco, né? E precisa permanecer, né? Porque assim, hoje em dia, hoje esse pessoal que Não a vai gente ser vê, amanhã. esse pessoal que a gente vê, Ícaro de Carvalho, Wendel Carvalho, todo esse pessoal que é grande, Própria tem milhões e Valesca. milhões de seguidores, os caras estão aí há, sei lá, 10 anos. O Ícaro acho que tá 12, 13 O Ícaro tá anos. 13, O Começou Wendel lá no Carvalho. Facebook, fazendo post que não tinha nenhuma Então, curtida. Então, assim, ele hoje você tá fala. começando, você quer ter o mesmo número que ele? É Não é impossível. assim, não é fácil assim. Você precisa aprender sua linguagem, o que faz sentido para você. E nesse caminho você vai mudando um monte de coisa. Eu, por exemplo, comecei com o Um dropshipping, o dropshipping, né? e-commerce, e aí eu falei, putz, é o tráfego pago que vai fazer sentido agora. Então, a gente migrou. Exatamente. Eu já fiz várias ossos também, 360 na minha vida. Eu me formei em moda, aí comecei a trabalhar com e-commerce, aí eu abri um e-commerce também meu, aí eu fechei, aí fui estudar marketing, aí tranquei a faculdade de marketing, vim estudar no Canadá, e agora eu tô dando dica para empreendedor. É Porque isso. assim, é coisa que a gente vai aprendendo e vai virando nossa bagagem, né? Uhum. Com o tempo a gente vai aprendendo. E assim, se a gente olha para trás, em um ano, quanto que a gente aprendeu, quanto que a gente. Coisas que a gente nem fazia ideia de que existiam. O ano que forçou a gente ficar em casa, né? Quem A usou gente... para aprender. Filha, peraí, deixa eu amarrar o cabelo aqui da minha filha, peraí. Vai lá.
Mas é isso, sabe? A gente, e assim, a oportunidade que a gente tem igual hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar de casa, não vou dizer não vou dizer que é assim, que é a mil maravilhas, mas é a Não, não é. oportunidade que a internet dá pra gente, Sim. né? Mas comparando com o mundo corporativo, não sei você, mas eu não troco. Então, eu também não troco. Eu também não troco porque eu tenho tem muitos fatores que me fazem pensar que permanecer crescendo, como eu estou crescendo, mesmo que seja num ritmo, isso tudo depende de mim, né? Num ritmo menor do que eu gostaria, eu ainda estou crescendo mais do que se eu tivesse no mundo Com corporativo. certeza. Que E você você não tem espera, limite, né? que você espera 5, 6 anos para receber um cargo de coordenação, É, mesmo sendo, sei lá, o cara que trabalha mais ou sim. trazendo mais resultado. Fora todos os gastos, né? De sair de casa, não passar tempo com a Fora sua tudo filha. isso. Exatamente. É surreal, assim, ó. A hora que a gente olha para a internet e tenta comparar com o mundo corporativo, não tem como, né? Não dá. É fácil? Não é, mas é Não é. possível, né? Sim. E só o fato de ser possível já te dá Exatamente. já te dá uma esperança de que, Sim. né? É só uma mudança de pensamento, né? Que muita gente usa, todo mundo, né, tem Instagram, mas muita gente ainda usa pra diversão, ainda não entendeu Sim, como é poderoso. Então, assim, a partir do exatamente. momento que você entender, você vai ver o tanto de coisa que tá assim na palma da sua mão, tá no Uhum. celular. Então você vê, ó, até essa questão dos stories mesmo que a gente falou, eles adotaram lá no LinkedIn, mas o LinkedIn não tem esse ambiente que o Instagram Não. tem, né? Essa As interação, pessoas essa não ficam assistindo facilidade. o LinkedIn, né? O LinkedIn, o pessoal, a fotinha assim com o braço cruzado, foi A promovido, clássica. não sei quem foi promovido. Ah, não, tem aqui uma, sei lá, sabe? Não estou Exatamente. Comemorando criticando, 30 anos na empresa. só que só que não é que esse ambiente não foi criado. Não é dinâmico, né? Não tem essa dinâmica que tem aqui no Não. Instagram de você chamar a pessoa, putz, eu estou precisando aqui de uma Sim, página de vendas, de um post aqui para o meu site, de um exatamente. post no meu Instagram. Ou você faz anúncio, como que é, mais ou menos, tal. Lá no Instagram, não, lá no LinkedIn, não, você tem que mandar um e-mail para a pessoa tem que Sim, ver seu um e-mail, tem que currículo, responder. preencher formulário. Nossa, É outro é, assim, não é ruim, né? Que a gente não é esse é, perfil. Mas já, você e tem que assim, ver. Se você quer empreender, você tem que aprender a mexer no é, Instagram e e o mundo muda tão tem que rápido fazer. que as Sim. coisas antigas não servem mais como soluções para hoje. Não. Então, assim, o Instagram veio eu vejo assim, né? Para tapar uma lacuna das pessoas que tinham vontade de começar a fazer alguma coisa pela internet e tal. E aí ela olha para o LinkedIn e é só o mundo corporativo, sabe? Com Ela 20 anos de experiência, né? Tem essa também. não consegue trazer valor para ninguém. Então, É. E também muito é caro, isso. né? As pessoas têm esse mito que empreender é muito caro. Então, isso Hoje não essa é. é a coisa mais impressionante que a internet fez, né? Você com Sim. um celular, que não precisa Tá nem ser um pronto. iPhone, para você começar, você pode pegar um Você celular começa com o que ali você tem. de 500, 600 reais que você pode pegar o celular sem pagar, né? Faz um cartão de crédito de alguém, alguma Parcela coisa em emprestada, 12, é. começa a fazer, pega um Canva da vida, pega É de sabe? graça. É. E vai no YouTube, aprende de graça a fazer 2, 3 posts, 2, 3 templates ali de Canva, começa a vender cada arte a 15 reais que seja, né? Exatamente. E Tem muita já possibilidade, já né? é o seu começo, né? Você já consegue começar. É. Você não precisa sair de casa, não precisa Não. ir, sei lá, pro farol vender bala. Às vezes a pessoa assim, eu falo isso porque eu já fiz isso, tá? Já vendi Uhum. tempero, já vendi bala, já vendi sorvete Legal. na praia, cerveja, já fiz um É monte de coisa. empreendedor nato. Então você olha para trás e fala, putz, é muito mais cômodo, muito mais tranquilo você empreender pela internet. Ah, você tem que estudar mais, tem que aprender a fazer conta, aprender a mexer com Excel, que é, ai meu Deus, Excel. Meu Deus do céu. Tô nessa. E sabe, é muito melhor do que você estar no sol aí, sabe? Às vezes a pessoa, você se sente Na humilhado condução, né? É. por tá oferecendo algum produto. Às vezes você não tem um perfil de venda, como eu mesmo não tinha. Eu tentei um monte de coisa, mas sucesso eu não tinha em nada assim de vender. Eu nunca fui bom de vender, né? Então, são alternativas. O mundo tá aí, a abundância que a internet trouxe é Sim. justamente para a E gente todo ter. mundo tem alguma coisa para oferecer, né? Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo. Todo mundo. Às vezes você fala bem, mas você não escreve bem. Às vezes você escreve bem, mas não fala bem.
Você pode pegar... É que assim, o nosso PDF aqui já está feito, mas você pode trabalhar fazendo transcrição de lives, por exemplo. Você pode trabalhar fazendo atendimento. Até eu tenho um post desse, que o pessoal fala muito de internet, mas pensa que tem que criar um curso e vender o curso e tal, e Hotmart. Por R$ 2.000, O pessoal pensa que é só isso. Não é só isso. Sim. Você pode começar oferecendo... Pegar o seu celular. Às vezes você tem um celular que não é nem um smartphone desses top. Mas se ele tem o WhatsApp, você pode entrar numa empresa, num e-commerce, para recuperar boleto através do seu WhatsApp. Pronto. Seu suporte. Você já começou a ganhar dinheiro sem ter que sair de casa, sabe? Exatamente. É só usar a cabeça. E não importa onde você mora. Por exemplo, eu tô aqui em Montreal, Exatamente. você tá onde? Em São Paulo? Esqueci. Tô em São Paulo. Tá em São Paulo. Então, assim, não importa. Você só tem que querer, né? Realmente, não é fácil. Você tem que mudar a mentalidade de que o Instagram é passatempo, eu vou me divertir. Não é divertido. Às vezes o pessoal olha pra gente e fala, tá no celular o dia inteiro. Só fica no celular. Não. Não é legal. Tipo, a gente não queria estar, mas... Esse aí só fica no Facebook. Não, você trabalha... Nossa, mas você trabalha até de domingo, você tá aí no Facebook, aí mexendo nessas coisas. É assim. Internet não tem dia útil. É isso. Sim. Então super obrigada, Robson. Acho que a gente conseguiu abordar até mais do que a gente pensava. Eu que agradeço. Esse finalzinho aí foi bom, porque traz uma visão diferente, né, do pessoal. Sim. Às vezes o pessoal pensa que é só glamour também. Dá motivação. Não é. E para dar uma direção mesmo, né? Exatamente o que a gente estava falando antes sobre as métricas é o que a gente falou agora. Você tem que saber mais ou menos onde que você quer chegar, porque aí você consegue direcionar para não ficar perdido, né? Porque desanima. Vai ser devagar, vai ser difícil, mas você sabendo, assim, analisar o que você está fazendo, você consegue melhorar cada dia mais. É o primeiro passo, assim. Você entender o que você está fazendo, está dando certo. São as métricas que vão te ajudar a entender isso, né? Exatamente. A principal delas é o número de seguidores, mas as outras vão te dar... Vários topos de funil. Boa. Quero ver, hein? É isso aí. Tá bom. E quem quiser o PDF, é só mandar uma resposta no Stories? O que você acha? Mandar uma DM? Pode mandar mensagem ou para mim ou para você, a gente encaminha. Se você quiser salvar no link do Drive aí, pode ser. Você me manda. E aí a gente manda o link. Isso. Então tá bom. Hoje eu tô aqui, a gente tá aqui, 4 pessoas. Tem minha prima e a minha esposa aqui, Excelente conteúdo. Aqueles 20 reais, amor, vou ter que gastar, não vou poder te dar os 20 reais. Mas e a live vai ficar salva no meu perfil. Eu vou tentar salvar, mas como a gente tá falando do Facebook, né? Às vezes dá uns bugs que eu não consigo. Mas se eu conseguir salvar, eu te mando. Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Beleza. Obrigada, Valeu, pessoal, que participou. Obrigada, Tamo Robson. Junto. Valeu, gente. Tchau.